Olhar D está no ar. Aqui você encontra diversão, entretenimento e um conteúdo de relevância. O Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Este é o Olhar D e a partir de agora você nos acompanha. Fique conosco. Estamos de volta com o Olhar D e agora nós vamos conversar sobre pais separados com religiões diferentes. Como é que fica a criança nessa situação? E quando nós conversamos sobre essa temática, o nosso convidado é o querido advogado de família, Dr. Felipe Londra, que eu dou as boas-vindas. Obrigada por estar aqui conosco novamente, viu? Sensação. Igualmente. Doutor Felipe, tu nos trouxe aí uma situação que foi, né, que está nas redes sociais aí, que é um caso que está sendo bastante falado, a respeito de uma situação que tu vai nos relatar agora. Os pais separados, cada um com uma religião, como é que isso se deu, esse caso que tu nos trouxe, e depois tu nos traz então à luz da justiça como é que acontece, como é que a gente pode administrar uma situação assim de pais de religiões diferentes. Quando a gente trabalha com direito de família, eu sempre digo que a vara de família é uma vara de solução de conflitos. Quando o pai e a mãe não se entendem, isso independe de estarem juntos ou separados, né? Certo. Eles não decidem, não conseguem sensualmente decidir alguma questão, eles outorgam para um terceiro de fora, que é o juiz. Então, por isso que eu digo, vara de família é exceção. A regra é a família decidir por si as próprias avanças, os próprios problemas. Claro. E não é errado, por exemplo, entrar com um processo judicial para ver qual é o melhor colégio. O pai quer um, a mãe quer outro. Não é possível. Até isso vira um processo judicial. Autorização de viagem, se vai viajar, se não vai viajar, se pode, se não pode. Se vai fazer algum... Até questão extracurricular. Tudo é possível, né? E o pai quer colocar no futebol, a mãe quer colocar lá no piano. Precisa ser acordado entre os dois pais, já que tu abordou essa parte? O ideal é que sim, né? Mas dentro de uma gestão em que a guarda de moradia, esse vai tomar conta da rotina da criança, se ele conseguir compor a rotina adequadamente com todas as atividades que deseja, a despeito do que o outro pensa, até é possível. O problema é se o outro for contrário. Né? Não quero que faça tal coisa. Aí eles vão ter que ir para o judiciário para decidir. Já que eles não conseguem acordar entre eles, precisa o judiciário. Perfeito. Agora, doutor Felipe, então, nesse caso que tu nos trouxe, que situação foi essa? Quando a gente entra na seara da religião, aí a conversa é um pouquinho diferente. Na religião, o judiciário evita tomar um partido, nele não existe o princípio da liberdade religiosa. Então, no que diz respeito à criança, os pais têm religiões distintas. Vai batizar, não vai batizar. Eu confesso que eu não tive nenhum caso prático que diga, um juiz vai dizer, vai ser tal religião. Eu acho que juiz nenhum decidiria sobre isso. Houve eu participei de algumas audiências em que esse tema foi abordado, e o juiz disse, não, questão religiosa a gente não toca. Perfeito. E aí faz muito sentido. Claro. Por conta desse princípio. O que vai acontecer? Os pais vão ter que se organizar a esse respeito. Mas, quando a criança, adolescente, vão tomando conhecimento dos seus anseios, dos seus desejos, eles têm livre arbítrio de escolher a sua religião. Seja do pai, seja da mãe, ou a religião que nenhum deles. Exato. Eles são de uma religião, eles querem ser uma outra que não é nem do pai nem da mãe. Tudo bem. Ela tem esse direito. Em que idade ele começa a ter esse direito, assim, à luz do judiciário? Olha, o judiciário, 12. Né, uma criança a partir dos 12 anos, em tese, ele tem um pouco de discernimento, que ele passa a ter da criança para pré-adolescente, né? Mas, assim, não tem uma regra, não tem uma legislação que diga uma idade. Certo. Né? Mas essa liberdade é vinculada também ao princípio da dignidade. Então, a pessoa
tem a dignidade de escolher sua opção sexual, sua liberdade religiosa, então para escolher que culto vai frequentar, ou culto algum, né? Se não te quiser ser vinculado a alguma religião, os pais nada podem fazer para obrigá-lo a uma coisa ou outra. Agora, doutor Felipe, eu fico pensando assim, digamos que o pai seja uma hipótese, o pai evangélico, e aí quer batizar o filho lá nas águas, o ritual que é o ritual, o simbólico evangélico. E aí a mãe é de uma religião espiritualista, digamos, africana, onde o batismo envolve outros elementos também simbólicos e perfeitamente respeitados. São rituais de batismo, isso que estamos falando só em batismo, bastante diferentes, com elementos bastante diferentes. E aí o pai, que é evangélico, é completamente contra que a criança seja submetida aos elementos lá da religião africana, por exemplo. Nesse caso, ele pode dizer, eu não aceito que meu filho tenha contato com isso, ou com aquilo, ou com esse ou aquele elemento, ou o contrário, a mãe, um tem direito de proibir o ritual do outro, ou confirma isso que tu está nos afirmando, de que a justiça vai dizer, a criança pode ser submetida ao da mãe, ela pode ser submetida ao do pai. A questão de batismo, ela é bem peculiar, porque a criança às vezes é recém-nascida ou muito pequena, e ela não tem ingerência sobre se aceita, se deseja aquilo ou não. Sim. Né? Então, se tem essa discussão, então não leve a criança e espere ela decidir. Ou ambos respeitem, né? Já, se você casou com uma esposa de uma determinada religião, você aceitou aquilo. Tem que aceitar a criança também, se for o caso. E o contrário também. Então não pode interferir nesse processo, nessa escolha, o pai ou da mãe. Exato. Só que o caso que eu quis te trazer aqui hoje, ele aborda um pai que perdeu a guarda do filho, mas ele perdeu por agressão. Ele agredia o filho. Só que quando da denúncia, parece que foram de vizinhos, trouxe um elemento a mais, além da agressão, que é usa a criança em rituais de magia negra. Foi usado esse termo. Na denúncia. Na denúncia. E aí, na defesa do pai, ele alegou, não, eu tenho liberdade religiosa. Ok, tu pode fazer teus rituais, pode exercer tua religião, ninguém interfere nisso. Mas tu não pode agredir a criança. Até porque a agressão não tinha nada a ver. Só que o povo, o pessoal da rua que fez a denúncia, trouxe tudo à baila. Então, ali houve sim um dado preconceito religioso, né, em relação a esse pai, mas não foi o motivo da perda da guarda. Ele não teria perdido a guarda, então, se fosse só a questão de ele fazer o filho participar desses rituais religiosos, sejam quais forem. E sim, a agressão, que era algo também percebido pelos vizinhos e comprovado. Exatamente. Até existe muito... é muito amplo o direito da dignidade, né? Então, por exemplo, existe a questão dos indígenas e a questão dos seus costumes, dos seus hábitos. Sim. E há um princípio que diz que é digno eles exercerem a sua cultura da forma mais ampla possível, e tem os direitos humanos que premiam isso e também premiam a segurança para todo e qualquer ser humano. E aí existem vários julgados e estudos para saber qual é, por exemplo, a melhor alternativa quando uma cultura da tribo é de abandonar para a morte uma criança que nasce com um problema físico. Sim. Então, existem julgamentos no sentido de respeito à cultura, não fere aquilo que não diminui aquela sociedade, né, por mais primitiva dizer que seja, e ao mesmo tempo tem aqueles, vamos resgatar essa criança e vamos trazer para nossa sociedade. Mas existe o entendimento de que tem que respeitar a cultura e deixar abandonada aquela criança? É muito discutível. Exato. Nossa, então tem em tribos intocáveis, então o que seja lá o que aconteça a nível de cultura e hábitos desses indígenas, acontece. E a gente não tem ingerência sobre isso. Então, quando se discute se vamos proteger ou não essa criança que vai ser abandonada para a morte, a questão é, temos o direito de intervir na cultura alheia ou não? Mas a proteção à criança não sobrepõe tudo? Não, na sociedade em que a gente está, sim. Mas numa sociedade que não é a mesma, já pode ser discutido. Agora, tu traz aí um elemento muito importante que são maus tratos, né? Que são exploração da criança. Tem uma outra notícia recente que tu vai nos trazer também, onde todos esses elementos
por mais triste e estarrecedor que seja, existiam em uma casa, né, em uma família. O que aconteceu, doutor Felipe? E foi um caso, se eu não me engano, na cidade de Aparecida, em Goiás. E é bem importante a gente trabalhar esse tema, porque a gente tem na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente uma regra de que a proteção das crianças é um dever de todos, do Estado, do município, da União e da sociedade como um todo. Então, se tiver uma situação contra uma criança, nós temos a obrigação legal e constitucional de zelar por ela. De intervir. E o que é esse caso que me chamou a atenção, eu achei interessante a gente conversar. O pai e a mãe estavam com a criança no carrinho, de um bebê, de colo, e eles estavam num bar, plena luz do dia, embriagados. Os dois. E houve uma denúncia, olha, essa criança não tem como estar com esses dois, nesse estado que eles encontram. Então foi acionada a polícia militar, foi lá, pegou a criança, fez a ocorrência em relação a esses dois genitores e, por sorte, foram até a residência deles. Ver qual era a situação da habitação deles, ou até para ver se tinha algum outro adulto para ficar com a criança enquanto eles estavam num estado de alcoolismo. E aí se constatou que existia uma outra criança na casa, de 7 anos, em extremo grau de desnutrição. Nossa, meu Deus do céu. Com tamanha fraqueza que aos 7 anos ela não andava e não falava. Ela é extremamente abandonada para morrer. Retrógrada a nível de desenvolvimento, abandonada. Não sei que tipo de alimentação dava, a notícia não deixa bem clara, mas é uma criança que estava abandonada, né? Então ali os pais incorreram em vários crimes. Então essas duas crianças já foram recolhidas, né? Provavelmente eles vão perder a guarda e talvez até serem destituídos do poder familiar de ambas para fins dessas crianças serem adotadas. E essa criança de 7 anos vai precisar de um tratamento bem longevo, assim, para recuperar nível nutricional, peso, né, para poder andar e talvez até já tenha algum significativo atraso cognitivo em relação função de tudo isso. Agora, quais foram os crimes que os pais cometeram? Cárcere privado? Pode ser. Dessa criança de 7 anos, né? Abandono de incapaz, né? Maus tratos? Dá para trabalhar com periclitação da vida da saúde, porque deixou uma pessoa, uma criança, pode ser também com adulto, com idoso, né? Para fins de adoecer, podendo correr risco de vida, né? E dentre outras circunstâncias aí que no âmbito civil eles podem, né, como eu repito, perda do poder familiar. Então é isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles deixam de ser pai e mãe daquelas crianças. Então elas vão ser colocadas à adoção para encontrarem uma outra família que vai atender as necessidades dela. Agora, tu fala sobre a lei dizer, então, que todas as pessoas têm responsabilidade sobre a proteção da criança, né? Às vezes aquele vizinho, eu ouço gritaria ali, e às vezes não é só contra a criança, mas a esposa grita também, até pede socorro, mas no outro dia estão abraçados, saindo de carro, eu que não vou me meter, essa mulher está acostumada a apanhar, as crianças são assim também, e defendem aquele pai sem vergonha, então eu que não vou me meter. Nesse caso, né, a gente fala que briga de marido e mulher não se mete a colher, etc. Mas nesse caso, onde a gente percebe que está havendo, que com frequência acontece qualquer tipo de violência, especialmente contra a criança, mas também a mulher, o que esse vizinho faz para que ele denuncie, mas que ele não se comprometa? Porque não quer brigar com o vizinho, não quer problemas, mas que ele faça o seu dever como cidadão e como ser humano de denunciar. Quais são os passos, doutor Felipe? Tem o dever, sim, de denunciar, seja pelo cometimento de um crime em si, seja para proteger uma mulher e principalmente como tem um dever, né, de todos nós, de proteger a criança. Certo. Às vezes é uma questão de violência doméstica contra a mulher, mas como a gente comentou em outros programas já, a violência doméstica contra a mulher, perante os filhos, é violência psicológica contra eles. Contra toda a sua família. A nível moral, ético, psicológico. E no momento em que, sei lá, uma gritaria, marido e mulher brigando, ou até indo a vias de fato, se tem uma criança, ela vai estar vendo, ela não vai ficar alheia a isso. Não. Tu vai ouvir a criança gritando vai pedindo para sair, vai estar chorando alto, vai estar gritando, pedindo socorro. Então, isso é um sinal. Opa, essa criança está sendo vitimada de uma circunstância. E por óbvio, a gente tem o dever de denunciar sim e levar isso às autoridades que tomem as medidas necessárias para corrigir isso. O Disque 100
tem a possibilidade de ser feita denúncia anônima, né? Sim. O Disque 100 é um caminho. Dá o endereço da pessoa, relata o fato, não precisa se identificar, nem seu telefone, nem seu nome. Eles já dizem, essa denúncia é anônima. Você diz sim, em nenhum momento vai ser questionado sobre nenhuma informação. Diz que sem alguma outra possibilidade de fazer uma denúncia em caso de presenciar violência. Própria Polícia Militar e, salvo engano, o 180, que é o específico para vítimas de violência doméstica. Aí não precisa se identificar nesse telefonema? Às vezes precisa, Sim, né? no nível de violência doméstica, você sendo vítima, você vai ter que precisar... Mas um vizinho querendo denunciar anonimamente. Pode ser pelo Disque 100, pode ser pelo direto para a Brigada Militar. Tá. Mas não deixe isso acontecer, por favor. Meta a colher, o garfo, a faca, qualquer instrumento que você tenha. Se tiver que se indispor com o vizinho, se indisponha, mas proteja vidas, por favor. Doutor Felipe, obrigada por esse conteúdo tão relevante, viu? É um prazer. Muito obrigada. Um prazer sempre conversar contigo. E nós continuamos aqui no Olhar D. Você fica conosco depois do break, tem muito mais. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta aqui no programa Olhar D e nós vamos receber a gastrohepatologista Estela Mota para falarmos sobre o tratamento da H. pylori. Afinal, esse tratamento é muito difícil, é complicado, como é que é? Para isso nós chamamos aqui a nossa consultora de todos os assuntos relacionados à saúde. Prazer, Cris, estar aqui de novo contigo. Prazer, Estela, sempre uma alegria. Na vez anterior, Estela, nós falamos, tu nos trouxe sobre H. pylori, detecção, e hoje nós vamos falar sobre o tratamento. Então, sempre a gente recorre à Estela Mota, porque para falar sobre toda essa questão de saúde, de microbiota, intestino, estômago, ela é fantástica. É difícil ou é mito que o tratamento é horroroso, é complicado, é longo? Então, nós estamos com um grande problema no mundo inteiro com relação ao tratamento do H. pylori. Primeira coisa, né? Havia uma dúvida se a gente devia tratar ou não, se ele fazia parte da flora normal. Não, ele é definitivamente um elemento patogênico e a gente deve combatê-lo. Não é uma urgência. Os pacientes às vezes detectam um Helicobacter por biópsia, um exame e se desesperam. Eu preciso tratar amanhã. Não. Isso a gente traz aqui no Brasil, como eu expliquei no outro programa, Cris, de infância. Se a gente lê na internet, a gente vai ler que nos países desenvolvidos, o Helicobacter é transmitido através de água e alimentos contaminados. Como eu falei no programa anterior, no Brasil, pela alta prevalência dos pais, geralmente a transmissão é doméstica e interfamiliar, contato saliva-saliva, e não fecal-oral, como nos países em desenvolvimento. Tá? Então,
no momento que a gente detecta ele, a gente tem que se preparar para o tratamento. Esse tratamento, nós temos poucas balas na agulha, né? Nós sabemos que de cada 3 pacientes, somente 2 a gente vai conseguir erradicar. Que o melhor tratamento é o primeiro e ele realmente é uma novelinha e a gente deve se organizar para isso. Então, a primeira coisa que a gente pede para o paciente é que ele não tenha nenhum compromisso de festa, de viagem, porque o tratamento é longo e puxado e isso pode atrapalhar a vida dele. Então, separar ali aqueles 10, 14 dias para o tratamento do Helicobacter, onde ele esteja próximo do seu médico, que possa prontamente entrar em contato se tiver algum efeito colateral e possa se dedicar ao tratamento. Então, atrapalha muito o tratamento se a pessoa estiver fumando. Atrapalha se ela usar bebida alcoólica. Por isso que tem que ser em momento onde a pessoa não tenha nenhum compromisso social. Festiva, Então, é muito importante que a pessoa não tenha usado antibióticos 30 dias antes. Porque no momento que a gente usa antibiótico, a bactéria, ela adota uma forma esporulada muito resistente aos antibióticos. Então, a gente precisa uma pausa, por exemplo, tratou uma sinusite, uma amidalite. Então, a gente tem que esperar pelo menos 30 dias para, então, seguir com o tratamento do H. pylori. Outro cuidado muito importante que não é respeitado até por alguns profissionais da área é que o paciente não pode estar usando aqueles bloqueadores de acidez, os IBPs, da família do omeprazol. Então, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, né, Inzelm, enfim. Esses medicamentos que fazem bloqueio ácido potente devem ser interrompidos pelo menos 15 dias antes, Cris. Por quê? Porque no momento que a gente usa esses medicamentos, a bactéria também adota aquela forma de esporo, aquela forma cocóide, extremamente resistente aos antibióticos. Então, a gente deve combinar com o paciente o momento de vida melhor para que seja feito, não deve usar antibiótico, deve interromper seu bloqueador de acidez, porque normalmente são pessoas que usam muito porque têm sintomas digestivos. Exato. Então, é a gente se programar. O tratamento, nós temos 2 tratamentos que a gente consegue fazer com segurança no Brasil pela presença dos antibióticos nas farmácias tradicionais. O tratamento com 14 dias, onde inclui um bloqueador de acidez, claritromicina, amoxicilina, em doses bem boas por 14 dias. Nossa! E nós temos um tratamento de resgate, que é um tratamento com um bloqueador de acidez potente, amoxicilina e levofloxacina por 10 a 14 dias. Aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade ainda, usando as farmácias de manipulação, de usar o bismuto coloidal em alguns centros do país. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos farmácias que produzem o bismuto coloidal. É um tratamento quádruplo, Cris. São bismuto coloidal, bloqueador de acidez e mais 2 antibióticos potentes por 14 dias. Nossa, agora aquela pessoa que já tem, né, problema gástrico, intestinal, ficar com tratamento longo assim deve ser complicado, né? É complicado, por isso que a gente tem que estar perto do médico da gente, a gente tem que se dedicar ao tratamento, são vários horários de tomada. O médico, ele tem que se propor, se dedicar ao tratamento junto com o paciente, ele não pode entregar uma receita e não explicar. Então, são vários horários, o importante é colocar para despertar no celular, a gente tem agora essa vantagem com o celular para o lembrete da tomada das medicações no horário correto, né? E mais recentemente, a gente tem adotado, não faz parte do consenso brasileiro, mas a gente tem tomado a liberdade de adotar um tratamento de resgate quando a gente não consegue erradicar a bactéria no primeiro ou segundo tratamento, um tratamento num perfil do tratamento americano, com o antibiótico rifaximina. Esse antibiótico tem no Brasil, ele é bastante caro, ele pode ser às vezes comprado no Uruguai ou na Argentina, ali na região de fronteira, com curso menor, e a gente associa então a outros antibióticos. Então é uma alternativa, é um esquema adotado nos Estados Unidos, os esquemas com rifaximina ainda não foram assim incorporados esses esquemas pelo consenso brasileiro do tratamento do Helicobacter, mas é uma alternativa para aquele paciente resistente. Né, então tem casos que após um primeiro até segundo tratamento não consegue erradicar a bactéria. A gente acredita que na nossa realidade no Brasil,
de cada 3 pacientes, a gente não vai conseguir eliminar a bactéria. Isso é alto índice, a cada 3, 1. Agora, eu imagino a pessoa já estava com sintomas, aí ela passou pelo exame, detectou a presença da bactéria, aí ela precisa estar com 30 dias sem antibiótico, 15 dias sem antiácido, faz todo esse cuidado, faz um tratamento de 14 dias com uma medicação pesada, principalmente para aquela pessoa que já tem fragilizado o estômago, o intestino, e aí... aí ela faz de novo o exame para detectar se foi erradicado. Gente, que luta isso, hein? Então, é importante a gente já, desde o primeiro momento, passar uma realidade correta. Né? Primeiro, não é todo paciente que tem o Helicobacter que vai ter câncer gástrico. Perfeito. A gente tem pacientes que têm familiares em primeiro grau com câncer gástrico e bactérias resistentes. Então, o que se faz nessa situação? Acompanhamento, rastreamento, vigilância endoscópica, né? Tá. A gente sabe que explica para o paciente que o tratamento é difícil, a gente tem que estar acessível, né, ao paciente, disponível, porque pode ter náusea, pode ter diarreia, pode ter candidíase vaginal, pode ter candidíase oral, em função da carga alta de antibióticos. A gente deve ter o cuidado de associar um bom probiótico, voltando à questão dos probióticos, para a proteção da colite do antibiótico, que é muito frequente nos pacientes que usam essa carga enorme de antibióticos, né? Então, além de todo o cuidado do tempo, né, a suspensão do antibiótico pregressa, do antiácido, a explicação detalhada do tratamento, o apoio com probiótico, que pode até potencializar estudos que mostram que o probiótico correto pode aumentar em 15% a taxa de erradicação. Ótimo, né? Excelente. Então, mas nos casos de falha, então o paciente já tem que saber. A falha existe, né? Essa falha pode chegar até 30%, né? Nós vamos tentar um tratamento bem feito, muito cuidado, dedicado, bem planejado, né? E caso não aconteça, a gente vai dar um tempo, vamos repetir um novo tratamento e nós temos, então, essa orientação de tentativa de pelo menos 3. No momento que a gente fez 3 tratamentos e o paciente não respondeu, o caminho é acompanhar esse paciente com endoscopias periódicas. Ir rastreando constantemente. Outro cuidado, né, que a gente deve ter no paciente que não erradicou seu Helicobacter é, tanto quanto possível, não usar bloqueadores de acidez. A gente sabe que o uso de bloqueadores de acidez faz com que a bactéria migre das porções mais distais do estômago para o corpo e fundo gástrico e começa a gerar um quadro de gastrite atrófica. E essa gastrite atrófica é considerada uma condição pré-maligna, pré-câncer de estômago. Então, naqueles pacientes onde a gente não conseguiu a erradicação e que tem sintomas dispépticos, sintomas gástricos de gastrite, se possível, tentar trabalhar essa questão de uma forma diferente, né? Melhorando a atividade física, melhorando dieta, então, usando alguma outra forma de antiácido e evitando o uso. Mas existem pacientes que é inevitável e aí então nos sobra o rastreamento. Agora, muito importante, Estela, a questão de tu ter falado sobre a questão da saliva, né? Porque é um pouco o nosso hábito, né? Você está fazendo ali a comidinha, é para minha família mesmo, a gente prova, nem sempre tem o hábito de lavar a colher, tá comendo, a criança pediu, a gente dá da mesma colher. Então é muito importante a gente evitar esse compartilhamento de saliva. Cris, e o que tu acha do chimarrão? Nossa, é verdade, gente, o chimarrão. Bem, não tem essa da bomba ser de ouro, a água ser quente, nada disso adianta, né? Não. Na verdade, a gente sabe que existe uma associação interfamiliar, uma associação entre casais, né? Mas eu tenho frequentemente casos de casais onde um é portador do Helicobacter e o outro não. Então, isso não está bem claro. Parece que existe um momento onde a gente é mais vulnerável a adquirir o Helicobacter. E essa vulnerabilidade está ali no momento da formação da flora intestinal, nos primeiros 1000 dias de vida. Né? Então, e as outras contaminações que existem seriam contaminações mais esporádicas, assim. Não, o fato da gente compartilhar o chimarrão, um copo quando adulto, não é assim um comportamento de tanto risco, né? Mas enfim, a gente sabe que tem a ver com cuidados de higiene, porque à medida que a população brasileira foi adotando hábitos mais
controlados de higiene e saneamento, a incidência, conforme as faixas etárias, vem diminuindo. Então, abaixo dos 30 anos é uma porção muito pequena, comparando com o que era no passado, muito menor de infecção pelo H. pylori, em torno de 40%. Então, a gente vê pais positivos, o filho vai testar, não é positivo, né? Tá. Então, talvez pelos esses cuidados todos de higiene, né? E muito provavelmente em função de que no passado as crianças tinham assim mais contato com sujeira, né? Eu me lembro assim, tomar banho de chuva na sarjeta, onde corria o esgoto, né? Essa questão do saneamento básico. Então a gente acabava se expondo de outras formas que não o contato interfamiliar. Né? O Rio Grande do Sul tem uma incidência maior de H. pylori que os outros estados. Temos regiões centro-oeste que tomam o tererê, que também é esse compartilhamento de bomba, né? Mas o Rio Grande do Sul não se verifica. Não se verifica. Podem tomar o chimarrão, tranquilo. As pessoas também têm criado aquele hábito de levar a sua cuia, muitas vezes. O Covid trouxe isso. O Covid trouxe esse cuidado. Essa importância da gente ter essa algumas precauções no chimarrão. Sim, eu não tinha pensado no chimarrão, é verdade. Agora, Estela, muitíssimo obrigada, porque, claro, a intenção não é de assustar as pessoas de que o tratamento é um tratamento que requer uma atenção maior, mas é justamente a da importância de nós sabermos se temos ou não a bactéria através dessa pesquisa de exames que a Estela trouxe pra gente. Muito obrigada, sempre aprendo muito, as pessoas trazem uma resposta também muito positiva do quanto gostam de ver os teus vídeos e aprendem com o teu conteúdo. Obrigada. Muito obrigada. Cris, volta de novo. Eu também adoro. Este foi o Olhar D, eu espero que você tenha gostado. Os nossos convidados são escolhidos para levar para você um conteúdo de relevância. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Este foi o Olhar D e amanhã tem mais. Até mais!